crianças, tudo bem? Nossa aula então já vai começar. Qual será a novidade de hoje? Quem adivinha? Pois é, nós vamos lembrar qual foi o dinossauro brasileiro visto na história A Incrível Descoberta. Não é mesmo? Você se lembra que a vovó Tita contou aos netos sobre o Antarctosaurus brasiliensis? Conheça mais algumas informações sobre um dos maiores dinossauros que viveu, onde hoje é o Brasil. O Brasil é o país onde nós vivemos, não é? E o Antarctosaurus brasiliensis é o nome do dinossauro brasileiro. O que significa mesmo esse nome? Antárcto significa sul, saurus, lagarto, e brasiliensis, do Brasil. Isso é latim. Lembra que eu expliquei ontem sobre essa língua que os cientistas usam para facilitar entre eles? Para a gente é difícil, mas para eles é fácil o nome desse. Então, o nome significa lagarto do sul do Brasil. Onde é que foi descoberto esse dino brasileiro? Em São José do Rio Preto, que é uma cidade do estado de São Paulo. Então fica aqui meio perto da gente, sabia? Não é muito longe, não. São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Nós também moramos no estado de São Paulo, no país Brasil. E quando que foi encontrado esses ossos, esses fósseis desse dinossauro? Em 1971. Será que você já tinha nascido em 1971? Tinha não. Você sabe o ano em que você nasceu? Pergunta para a mamãe. Em que ano eu nasci, mamãe? Depois você me conta, tá bom? E o comprimento dele? Quanto que ele tinha? Até 40 metros de comprimento. É grande demais. Aqui, chamada escala, é um jeito quando a gente compara o tamanho de um objeto, de um ser com outro. Então, se você pegar uma pessoa, vamos supor, do tamanho do seu papai e comparar perto daquilo que seria um dinossauro, daria mais ou menos essa diferença, sim. E nessa imagem de baixo colorida é a reconstituição paleoartística. A gente não sabe como eles eram de verdade, mas os artistas conseguem imaginar. Então, aquele artista que sabe desenhar e ele imagina e desenha, ele é um paleoartista. Muito legal, né, essa profissão? Ai, olha só que legal aqui, mais algumas imagens para a gente ter uma noção, uma ideia de como seria o tamanho do dinossauro perto de um ser humano. Você sabe que os dinossauros viveram muito tempo antes da gente, não é? Não existia nenhum ser humano na época dos dinossauros. A gente vai aprender isso numa outra lição. Mas, se a gente pudesse comparar o tamanho de um e de outro, seria nessa proporção. E essa imagem aqui de baixo que você está vendo, ela mostra um parque, é um parque dos dinossauros, porque eles construíram, né, algumas pessoas construíram vários bonecos gigantescos, simulando, né, fazendo de conta como seria o tamanhão do dinossauro. E na lição de hoje, no seu caderno de atividades, seria uma brincadeira se nós estivéssemos juntos na sala de aula, lá na escola, a gente poderia brincar para fazer essa medida. Mas agora você já sabe pela aula que o tamanho desse dinossauro, o comprimento dele era de 40 metros. Então você pode escrever lá no seu caderno de atividades: 40 é o número 4 mais o número 0. E aí você copia como está escrito aqui, olha, metros de comprimento, igual está escrito aqui também no número 1. E o 2, como eu falei, seria uma brincadeira na escola. Se estivéssemos juntos, nós esticaríamos um barbante para colocar uma criança do lado da outra, assim, deitada, assim, uma após a outra, para a gente tentar descobrir qual medida seria.
Como a gente não pode fazer isso de verdade, você vai só imaginar e anotar um número aqui. Quem sabe você pode fazer igual um paleontólogo e fazer uma pesquisa aí na sua casa, perguntando para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o vovô, irmãozinho, quanto você acha que era? Qual a medida que você acha que tinha um dinossauro? E aí você anota o número aqui. Vamos fazer essa pesquisa? E aí você faz um xizinho se você acha que todas as pessoas da sua casa juntas daria o mesmo comprimento de um dinossauro. Mas eu acho que ele é maior, hein? Tenho a impressão que sim. Tá vendo esse desenho aqui? É de uma fita métrica. Olha, eu tenho uma aqui também. Essa daqui é do tipo dessa verdinha que você tá vendo. Geralmente as mamães têm uma em casa porque a gente usa essa daqui quando vai medir alguma roupa, algum tecido, alguma coisa que não seja tão grande, porque ela deve ter 1 metro só. Mas se for algo maior, se fosse, por exemplo, para medir o tamanho de um dinossauro, o comprimento, teria que ser essa outra amarelinha aí que se chama trena. Ela é bem grande. Olha só para você ter mais uma ideia do tamanho do dinossauro. 40 metros de comprimento é como se fossem todos esses ônibus juntos aí. 40 metros é muita coisa. Tem ônibus lá na rodoviária? Não tem? Então, quando você passar por lá e ver um ônibus, você pode imaginar que seriam uns 4 vezes o tamanho do ônibus, um do lado do outro, para chegar em 40 metros. Essa imagem aí de baixo, branca, é a caçamba de um caminhão. Então, só nessa parte onde dá para pôr as coisas dentro, que se chama caçamba, tem só 10 metros e já é enorme. Imagine 4 vezes o tamanho de uma caçamba para chegar em 40 metros. É mais ou menos assim o tamanho do dinossauro. Por isso que eu coloquei a imagem aqui para a gente ter uma ideia, mais ou menos, saber quanto que é. E agora você já sabe o seguinte: comprimento é a distância e a altura é o quê? Para cima, tá bom? Altura e comprimento. Anotado? Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo, acompanhar e aproveita bem o seu dia, tá bom? Um abraço bem gostoso para você. Tchau!